Na antiguidade, as sociedades eram organizadas a partir de seus mitos fundadores. A função do mito era de originar o sistema simbólico necessário que, por um lado, ligaria ou ataria a existência humana, fugidia e cambiante, à ordem divina e sobrenatural. Por outro lado, o mito também estabelecia a forma política, hierárquica e familiar que as sociedades antigas tomavam. Desta forma, as sociedades forneciam a seus membros, através dos símbolos do mito, as condições nas quais eles poderiam atribuir sentido e significado às suas vidas. Os mitos eram então os geradores do cosmos, a ordem do universo. A organização da sociedade refletiria a ordem do céu, sendo um microcosmo. Com relação à mulher, o simbolismo tradicional, derivado dos mitos, relacionava a matéria, a máter, a mãe e a terra. O homem, neste cenário, era o céu, a semente que fecunda, o princípio solar e espiritual que guia, que gera e dá forma. O papel da mulher nas sociedades gregas nunca foi o mesmo, tendo mudado bastante dependendo do período. A Grécia, com sua pré-história pelágica e sua civilização minoica e micênica, conheceu sociedades matriarcais, que desapareceram nos períodos mais tardios, arcaico, clássico e helenístico. Assim, foi apenas a partir do período arcaico que se viu a cristalização das formas da existência social que iria caracterizar a mulher da antiguidade grega. Basicamente, a mulher desempenhou nesta sociedade e, por extensão, nas civilizações indo-europeias, 5 diferentes papéis: o de esposa e mãe, o de mulher livre, viúvas, órfãs e concubinas, o de escrava, o de prostituta profana, ornai, aulétride e hetaira, e o de hetaira dos templos, a prostituta sagrada, sacerdotisa que celebrava o hieros gamos, ou o casamento sagrado, nos templos da deusa. A mulher, enquanto esposa, a mater familias, era a mãe de família e senhora do lar, casada com o pater familias, o pai de família. Este pai e marido era o chefe do lar e exercia dentro dele, perante a sociedade, as funções de juiz e sacerdote para com a esposa, os filhos e os escravos. Juiz, porque antes do advento do Estado, mas mesmo ainda depois dele, o pai era a única autoridade civil ou penal sobre os membros da família. Diante da sociedade, somente o pai poderia acusá-los, julgá-los e condená-los, mesmo à morte. Por qualquer crime cometido por membros da família, era o pai responsável e o único a comparecer judicialmente, pois os outros membros não eram condenáveis pelo Estado, sendo vedado seu comparecimento à justiça, até mesmo enquanto testemunhas. O pater familias também era o sacerdote do lar, responsável pelo culto doméstico. Toda casa grega tinha um altar no centro, onde era cultuado o fogo sagrado e o avô, que ao morrer virava um deus protetor da família. Era a religião doméstica de culto aos antepassados. Esta religião estabelecia, segundo o costume, o direito de família e de propriedade.
A função da família era manter acesa a chama sagrada e nunca deixá-la apagar, o que acabava sendo função da mulher, co-sacerdotisa da casa, função que lhe rendia certa veneração. A esposa, nesse tipo de sociedade, tinha dignidade, mas não tinha autoridade. O marido mandava e a mulher obedecia. Seu esposo foi escolhido por seu pai e, ao sair de casa, perdia todos os vínculos com o antigo genitor e com sua família, tendo agora o próprio marido e seu sogro como pais. Novos parentes e novos deuses tinham que ser adotados nesta nova vida. A esposa, tal como seus filhos e filhas, mesmo adultos, não tinha nada que fosse seu, nem o dote que trouxera ao casar. Se seu marido morresse, não herdava nada, herdando seu filho, que passaria a tratá-la como filha. Se não tivesse filhos homens, seria obrigada a casar com o irmão do marido ou o parente mais próximo. Se não houvesse nenhum familiar mais próximo, era escolhido um tutor para cuidar dela, dos bens e dos filhos. Mesmo diante deste quadro familiar aridamente gélido, se a expressão não existe, eu acabei de inventá-la, a literatura grega testemunhou o afeto e o amor que houvera entre os membros da família antiga. Em Odisseia, por exemplo, ao retornar de longa viagem e separação, Ulisses beija afetuosamente o ombro de todos os membros de sua família, no que lhe é retribuído igualmente. Tal amor afetuoso vê-se também na Ilíada, com o relacionamento do príncipe guerreiro troiano Heitor e sua esposa Andrômaca. Odes e epitáfios testemunharam o amor que surgia desses contratos de casamento. O afeto costumava ocorrer depois do casamento, e em geral não antes. Paixões corriqueiras existiam, mas não eram tomadas como pré-condição de escolha marital. As mulheres que designamos como livres poderiam ser ou viúvas aristocratas, que poderiam ou não casar-se novamente e viviam relativamente livre da pressão social do casamento, pois já tinham sido casadas, ou virgens órfãs dos pater-famílias, filhas únicas que, em épocas tardias, poderiam até assumir a casa. Também houve mulheres livres de classe inferior, que, em geral, se ligavam a algum nobre e viviam uma relação de concubinato. Estas concubinas ficavam livres do poder do marido, pois sua união não fora de acordo com os ritos sagrados da religião doméstica, e, sendo assim, não estava associada ao culto dos antepassados, o que as desobrigava dos direitos e deveres gerados pelo casamento. Os filhos gerados nessas relações não eram considerados legítimos e não levavam o nome do pai, nem herdavam dele. As escravas eram mulheres privadas de direitos. Não podiam ter família ou bens. Em geral, eram tomadas pelos senhores escravistas quando apresentavam beleza física, que as usavam, consensualmente ou não. Nestas relações, elas acabavam obtendo certos privilégios dentro do lar senhorial, até mesmo engravidando do amo, o que gerava situações cheias de complexidade. O mundo antigo ainda havia um tipo diferente de mulher livre, na figura de Safo e sua comunidade de tríbades, homossexuais femininos, instalada na ilha grega de Lesbos. Grande poetisa da antiguidade, Safo, 625-580 antes da Era Comum, manteve uma comunidade de mulheres dedicadas ao culto do amor lésbico e dos mistérios de Afrodite, além de atividades pedagógicas relacionadas à música, à dança, à poesia e aos exercícios físicos. Quanto às prostitutas, elas eram muito populares e seus serviços muito requisitados por homens solteiros, podendo ser encontradas nos bordéis e casas de amor, muito comuns pelas cidades gregas.
Nesta sociedade, não havia nenhuma barreira moral ao procurá-las, pois seus serviços eram reconhecidos pelas cidades gregas que deles arrecadavam impostos. Em geral, as prostitutas eram constituídas, à exceção das hetairas, como se verá a seguir, por mulheres estrangeiras ou ex-escravas. As prostitutas profanas, não sagradas, eram conhecidas por pornai, aulétrides e hetairas. As pornai constituíam a classe mais baixa da prostituição. Elas ficavam em bordéis que ostentavam exteriormente um símbolo fálico, onde o visitante poderia examiná-las e arranjar com a dona do bordel o período que quisesse passar com a mulher que lhe agradasse. O cliente poderia levá-la e ficar com ela uma semana, um mês ou mesmo um ano. Às vezes, a mulher era alugada por mais de um homem. As aulétrides, prostitutas flautistas, versadas em dança e música, eram cortesãs contratadas para alegrar festas e banquetes, com sua arte e sensualidade. Iam despidas e se despiam em danças eróticas, podendo passar a noite com os convidados, dependendo da vontade da clientela. Já as hetairas eram constituídas por mulheres vindas da aristocracia, que tinham ou decaído socialmente, ou fugido da prisão de um casamento. Com seus cabelos pintados de loiro e suas roupas distintivamente floridas, essas mulheres livres, que além de seus serviços sexuais, ofereciam companhia aos aristocratas. Essas mulheres eram lindas, cultas e por vezes até muito ricas. Eram as companheiras de Afrodite. Conheciam arte, música e filosofia, e foram sempre muito bem-vindas nas festas e banquetes. Respeitadas e celebradas por políticos e homens de letras, essas mulheres gozavam de uma consideração universal e tinham sempre um lugar de honra ao lado dos poderosos, chegando até mesmo influenciar alguns deles como uma espécie de eminência parda. Especialistas nas artes da cama e do amor, as hetairas eram famosas por seus conhecimentos de magia e filtros de amor. Platão, em O Banquete, tem entre seus convidados Diotima, possivelmente uma hetaira, que trata por revelar, neste diálogo, os meandros do amor profano e divino. Por fim, havia ainda as hetairas, conhecidas como prostitutas sagradas, que viviam nos templos e cujas informações não nos chegaram completamente. Na cultura oriental, era comum encontrar jovens mulheres virgens que durante algum tempo, ou até se casarem, oficiavam nos templos da deusa, oferecendo sua virgindade ao primeiro que passasse, devendo apenas pagar alguma taxa ao templo. Tal atitude, por parte das jovens, era visto como algo nobre e até mesmo incentivado pelas famílias, uma vez que a jovem serviria de canal para as boas influências da deusa naquela comunidade. Assim, na Grécia, parece ter havido duas modalidades de prostituição sagrada. Uma ligada ao Hieros Gamos, onde anualmente uma sacerdotisa representante de Afrodite, ou nos mistérios eleusinos, representando outra deusa oriental, celebrava o rito da cópula sagrada, ou sexo ritual, com um homem que ali representasse o deus ou o princípio masculino, renovando o mistério da criação e atuando como ponte dos influxos divinos de fertilidade do céu para a terra. A outra modalidade de prostituição sagrada ocorria nos templos, não como um protótipo do casamento divino, mas como uma modalidade de ritual mágico, visando uma transcendência pessoal. Nesta modalidade, o ato sexual visava eliminar a distância entre homens e mulheres, ao pretender realizar a natureza fundamental de ambos, ou seja, a reintegração dos sexos, tal como aparecera no mito do andrógeno em O Banquete de Platão. Assim, naquele momento mágico de reintegração sexual, a mulher se prestava a ser o veículo da deusa na direção do absoluto e da imortalidade.